Sim, eu fico imaginando se meu pai estivesse vivo hoje ainda, né? Acho que ele ia ficar muito orgulhoso do que foi plantado naquele tempo, que hoje deu assim muito fruto, né? Nesse ano, Pomerode comemora os 160 anos de imigração. Foi em 1863 que os primeiros imigrantes chegaram ao Vale do Rio do Testo e lançaram as bases para construir a Pomerode que conhecemos hoje. São traços arquitetônicos, sabores e saberes perpetuados através das gerações. E essa história tem uma trilha sonora embalada por um dos instrumentos que mais representam a cultura pomerana, o bandoneon. Então o bandoneon, ele deriva-se, né, da concertina, que é um instrumento que antecedeu o bandoneon. E o bandoneon ele foi criado por volta de 1850, né, por um relojoeiro chamado Heinrich Pandt, e que tinha uma cooperativa que era União. E dali que surgiu o bandoneon. Então esse instrumento bandoneon, ele já, né, consta em várias fotos já, né, que isso pode ser visto, que os imigrantes já trouxeram lá na sua bagagem, lá bem nos primórdios que vieram para Pomerode. Meu pai já era músico, ele aprendeu, né, conforme ele me relatou, com 29 anos. Quando ele foi aprender o bandoneon, né, meu pai, ele me falava sempre que ele teve que ir para Jaraguá do Sul, lá para Garibaldi, com seu Richard Schweder. E ele, para aprender, para pagar os estudos, né, no caso para aprender o bandoneon, ele ficou lá durante algumas semanas. Como pagamento, ele ajudava nos afazeres de casa dele, né, em troca, o seu Schweder, ele ensinava ele a tocar o bandoneon. Então ele depois fez parte também da Jazz Lira de Pomerode por muitos anos, né? Inclusive ele participou de uma gravação de um disco em 72, meu pai, né? Ele está na capa do disco. E eles se encontravam sempre nesses encontros da CIP, e que num certo momento meu pai sempre levava o bandoneon, porque ninguém mais tocava o bandoneon, era um instrumento praticamente esquecido, porque quem tocava eram as pessoas mais idosas, ele estava numa cristaleira guardado e estava mofando. E aí meu pai sempre levava o bandoneon para justamente não perder o, né, costume de tocar, e nessas horas ele andou falando, né, entre bebendo e se divertindo, que ele queria sempre ver um rapaz novo tocar bandoneon, que não tinha naquele tempo. E aí ele disse que ele ia dar aula. Aí o pai do Sandro, o seu Ingo, ele falou que eu tenho um filho, eu quero que ele aprenda bandoneon. Aí ele começou a ensinar o Sandro, e diz meu pai que eu cheguei e pedi para ele que eu também quero tocar esse instrumento, né? Então praticamente nós começamos juntos, talvez um pouco de diferença, isso lá em 84, né? E em 84, depois, isso foi em setembro, começamos mais ou menos. Em outubro, o então prefeito, o seu Eugênio Zimmer, da China, né? Ele faz aniversário, né, assim, dia 10 de outubro. E lá no Pomer House, ele fez a festinha dele. E como a mãe do Sandro trabalhava na casa do seu Eugênio, né? Eles foram convidados, e também daí que aconteceu que eles nos levaram, vamos fazer uma surpresa para o seu prefeito. E aí nós sabemos tocar 2 músicas. E ele logo, de imediato, disse, vocês vão participar do desfile da festa da Oktoberfest naquele tempo. Foi a primeira Oktoberfest. Vocês também só sabiam tocar 2 músicas? 2 músicas. Era uma valsa e uma marcha. Era a Rock 15 inteira, valsa, marcha. Mas também, depois dessa, nós decoramos, talvez decore salteado. E depois vocês viraram, então, os meninos pomeranos. Os meninos pomeranos. E aí, quando nós fomos tocar em festas, meu pai então segurava as pontas, né, ele tocava, e aí eu me lembro hoje ele ainda que era tão interessante, que como era uma coisa nova, que quando nós chegávamos numa festa de igreja, ou festa de escola, quando nós chegávamos já se posicionava um monte de pessoas lá na frente da palco, esperando
a hora que nós fôssemos tocar. Então você já aglomerava na frente, né? E a gente só tocava algumas músicas, porque a gente não tinha repertório ainda, né? E isso, claro, foi tudo a passos acelerados. Visto que logo já em 87, no final de 86, nós já gravamos um LP. Muito ensinar alguém, mas não tinha quem ensinar. Eu não sei se era vergonha ou era porque, talvez pelo fato das questões das gerações, porque a gente sabe que o povo alemão ele foi um pouco sofrido na região, até por questão da nacionalização, de não poder falar alemão. Talvez tinha até medo de botar um traje típico, de talvez perder um instrumento aqui, talvez de ser visto, de ser talvez penalizado por uma situação. E hoje em dia, graças a Deus, né, se perdeu. Então, hoje em dia, é botar um traje, é com orgulho que a gente coloca. E quando toca o bandoneon, é com orgulho que a gente faz. Né, eu sei tocar. Naquele tempo, a gente ficava meio com medo, receio, ou com vergonha, talvez, né? E eu digo, se meu pai estivesse hoje dentro aqui, vendo tantas crianças, e até crianças mesmo, né, tipo, com 6, 7 anos, já tocando, né? Eu acho que ele ia ficar muito orgulhoso disso, né? O meu nome é Vinícius, eu tenho 10 anos. Eu comecei a tocar em 2022 com o professor Rodrigo. Porque quando eu vi o meu pai, eu sempre pegava o bandoneon de brincadeira e eu comecei a tocar de brincadeira. E foi difícil aprender o bandoneon? Mais ou menos, mas eu ainda estou nas músicas curtinhas. Eu até que gosto de me apresentar, é legal. E você já tem uma música favorita, assim, que você toca no bandoneon ou ainda não? Sim, a Pamela. A Pamela. Vamos lá.